Ressurreições. Quando a vida retorna ao corpo antes do fim. Kardec explica que as ressurreições, de que fala o Evangelho, não foram verdadeiros retornos à vida após a morte, mas reaquisições da vitalidade corporal em casos de morte aparente. Em tais situações, o espírito ainda não se desligou inteiramente do corpo. O laço fluídico persiste, e a separação definitiva ainda não se consumou. Um choque moral, uma ação magnética poderosa ou o auxílio de espíritos superiores podem restabelecer o movimento vital e trazer o corpo de volta à atividade. Os casos relatados, como o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro, representam reações fisiológicas dentro das leis naturais, não milagres. Jesus, possuidor do mais puro magnetismo espiritual, reanimava os corpos em catalepsia profunda, despertando o princípio vital que ainda os sustentava. O Mestre não suspendia as leis da vida, ele as conhecia em plenitude, agindo conforme as mesmas forças que regem todos os fenômenos do universo. A física e a biologia modernas mostram que a vida não se extingue de modo instantâneo. Mesmo após a parada cardíaca, há atividade celular residual e campo elétrico latente que pode ser reativado em certas condições. Hoje, a medicina de emergência já realizou reanimações após longos minutos de inatividade cardíaca. Provas de que a linha entre a vida e a morte é mais tênue do que se supunha. Kardec antecipou esse conceito ao afirmar que a alma pode permanecer ligada ao corpo por mais tempo do que os sinais vitais indicam. O fluido vital, segundo o Espiritismo, é o elo entre espírito e corpo. Quando esse fluido ainda não se dissipou, o espírito pode, por força de vontade, ou com o auxílio de um agente espiritual elevado, reativar os centros vitais, restabelecendo o equilíbrio orgânico. Foi o que Jesus fez. Magnetizou o corpo adormecido e reanimou a centelha vital ainda presente, sem violar a lei natural. A neurociência e as EQMs, experiências de quase morte, confirmam que a consciência pode permanecer lúcida, mesmo após a suspensão da atividade cerebral detectável. Muitos pacientes relatam sensações de flutuar fora do corpo, de verem o ambiente clínico e de serem chamados de volta por uma força luminosa. Esses relatos refletem o que Kardec descreve como desprendimento parcial do espírito, fenômeno idêntico ao que ocorria antes das ressurreições descritas no Evangelho. A física quântica da consciência sugere que a mente não depende exclusivamente do cérebro, mas atua como campo de informação não local. Quando o corpo cessa temporariamente suas funções, o espírito pode manter-se ativo em outro plano. Se o vínculo fluídico ainda existir, ele pode retornar ao corpo, retomando o controle das funções biológicas. A ressurreição é, assim, um retorno energético dentro das leis da natureza, não uma reversão sobrenatural da morte. Jesus, em sua pureza espiritual, possuía a mais alta vibração fluídica conhecida. Sua vontade, em perfeita sintonia com a lei divina, bastava para restabelecer o equilíbrio vital dos que ainda não haviam completado o desligamento espiritual. Em cada uma de suas ressurreições, ele não apenas reanimava o corpo, mas curava o espírito, despertando-lhe a fé e a consciência da imortalidade. O verdadeiro milagre era a transformação interior que esses atos produziam naqueles que os testemunhavam. A ciência médica moderna reconhece hoje que fatores emocionais e espirituais podem interferir fortemente na recuperação de pacientes em estado crítico. Casos documentados de retorno espontâneo à vida após a cessação dos sinais vitais mostram que a vontade, a fé e a energia emocional exercem papel vital na reativação biológica. Esses fatos confirmam o que Kardec chamou de ação moral do espírito sobre a matéria. Kardec ensina que o termo ressurreição deve ser substituído por reencarnação quando se trata do retorno da alma à vida corpórea. Só há verdadeira ressurreição quando o espírito reanima um novo corpo, não o mesmo que abandonou. Assim,
As ressurreições de Jesus e de outros missionários foram revivificações momentâneas do corpo, e não o retorno de um espírito à carne já destruída. O Espiritismo liberta o homem do medo do milagre e do mistério. Ele mostra que tudo se explica pela interação entre espírito, fluido e matéria, e que a morte é apenas uma mudança de estado vibratório. Jesus, ao devolver a vida aos aparentemente mortos, revelava a continuidade da existência e ensinava que a vida verdadeira é a do espírito, que jamais morre. Compreender as ressurreições é compreender que a morte é apenas uma pausa entre dois sopros de vida. Nada morre. Tudo se transforma. O poder de reanimar não está reservado aos eleitos, mas à lei divina que habita em toda parte, sempre que o amor e a fé se unem em sintonia com Deus. Se esta reflexão lhe trouxe esperança e paz, compartilhe-a, porque compreender as ressurreições é reconhecer que a vida é eterna e a morte é apenas o repouso do corpo enquanto o espírito continua a amar e a aprender.